Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata. E neste episódio nós teremos o patrocínio da Bausch + Lomb. O Bausch + Lomb é uma empresa parceira da oftalmologia. A Bausch + Lomb trouxe o Visulta, primeira inovação no tratamento do glaucoma clínico em mais de 20 anos. Uma monoterapia com ação dupla, análogo da prostaglandina e butanodiol, que libera óxido nítrico e age assim tanto na melhora da drenagem via uveescleral como na trabecular. E com a vantagem de ser uma posologia de uma gota uma vez ao dia, melhorando a aderência do paciente. E nesse episódio, a gente tem um convidado especial, o Rafael Scherer, que não é meu parente, eu já descobri, talvez longínquo, que vai conversar com a gente sobre empreendedorismo, né, e inteligência artificial na área da oftalmologia. Seja muito bem-vindo, Rafael. E começa aí falando um pouco de você, se apresentando, dizendo de onde você é, onde que você se formou, quando e onde você tá. Muito bem. A gente não é parente, né? Então, não próximo, pelo menos. Né? Então, pessoal, muito obrigado pelo convite, viu? Na verdade, a minha história é bem complicada de explicar, bem complexa, cheia de reviravoltas e mudanças. Mas eu sou de uma família gaúcha, né, do interior do Rio Grande do Sul. No entanto, eu nasci no interior do Pará, no norte do Brasil. Quando eu digo interior, é uma cidade que fica a 1.000 quilômetros de Belém, a capital mais próxima, né? Está falando de 2 dias de barco ou 1 hora de avião. Diz aí pra gente o nome. É Santarém, o nome da Santarém. cidade. Eu acho que devem ter alguns conhecidos. É uma cidade belíssima, né? Ela fica às margens do rio Tapajós, é o Amazonas. É uma cidade onde os dois rios não se misturam em frente, né? Então, você tem o famoso encontro das águas e praias de água doce onde você acha que está no mar, porque você não consegue ver outra margem de tão vasto que é o rio Tapajós, né? E praias de areia branca, assim, é um lugar sui generis, assim, nível de mundo mesmo. E eu nasci ali, no entanto, é uma cidade um pouco isolada, e, assim, lá eu fiz minha graduação, a minha faculdade de medicina, uma turma que deve ter sido, foi a terceira turma de um curso de medicina estadual lá, naquela política de expansões de faculdade de medicina. Isso há 17 anos atrás, ou 16 anos atrás, eu era bem jovem, eu tinha 16 anos. Mas a minha história é bem confusa, porque na verdade eu queria fazer engenharia, né? Eu queria muito fazer mecatrônica na época, mas não tinha como sair da cidade. E, bom, na época, assim, o melhor curso que existia na cidade, ao meu ver, pelo menos, era medicina. Então, eu prestei vestibular para medicina e acabei começando a graduação ali. Quando eu saí de lá, eu me lembro que eu ainda prestei vestibular para mecatrônica. Passei via Enem, na época o Enem já era aberto, você poderia... E eu tinha condições de morar fora. E, bom, mas eu acabei não cursando mecatrônica. E o sonho ficou para trás de novo. E aí, nesse momento, eu não escolhi por mecatrônica, apesar de ter passado, porque eu tinha sido aprovado em neurocirurgia na Unesp. Então, você já tinha terminado toda a graduação da medicina? E ainda assim o sonho de ser engenheiro pesquisa. E eu falei, vou fazer engenharia mecatrônica. Passei, mas aí, por sorte, por azar, passei em neurocirurgia na Estadual Paulista. Não concluí, né, uma especialidade belíssima, mas ela é cheia de... Exige uma dedicação extrema, você tem que se tornar só aquilo, né, por muitos anos. Como eu sabia que eu tinha aquele sonho, né, que além da medicina, né, de lidar com tecnologia, com inovação, eu percebi logo que aquilo ia me envolver de uma forma que eu não ia conseguir tão cedo conquistar isso aí, né? Isso entre outros motivos. Mas então ali larguei a neurocirurgia. No R1 ou R2? No R1 mesmo, no R1, como muito. Aí, teu colega deve ter ficado louco da vida, né? Muito. Mas é um serviço assim, de muita excelência, sabe? Saí com muito dó de lá para um serviço excelente. Aí, corajoso. Aí voltei pro Pará. Falei, não, agora eu vou fazer com calma. Eu sei que eu consigo. E eu vou fazer tudo com calma. Eu vou trabalhar por um tempo. E aí trabalhei por em torno de um ano e um pouco, no interior mesmo, ali, mais interior que o meu interior. Eu trabalhei em cidades onde o acesso durante o dia só se faz durante o dia, através de barcos, né? E você tem que ser cirurgião, anestesista, médico. Então, cheguei a fazer algumas cesarianas, fazer a radiologia, fazer pronto-socorro. E assim, você se sente realmente sendo tudólogo, né? Tudólogo.
Então eu trabalhei ali também como poucos, né? Quem tá ali hoje, até hoje, trabalhando, realmente tem assim, assim, exerce a medicina de uma forma que é bonita de se ver, né? Mas é difícil de se fazer. Bom, de lá já tinha uma decisão bem firme na cabeça, né? Você vê, ó, agora eu tenho tanto uma boa retaguarda financeira, como eu sei o que eu quero, já não era mais tão novo, né? Formei com 22, então já tinha quase 24 anos. Hoje vejo que eu era novo, sim. Nem ia ter nenhum comentário nesse sentido, mas... Hoje eu vejo alguém com 30, eu falo, nossa, que menino. E assim vai ser, né? Quando eu tiver 60, eu vou falar para alguém de 50, nossa, é uma criança ainda. É isso aí, é relativo. Eu tinha bastante tranquilidade em relação ao que eu queria na época. E, bom, aí eu fui aprovado em oftalmologia. Não prestei mais a São Paulo, fiquei com ranço de São Paulo. Por conta da correria, eu sabia que assim, ia ficar longe de tudo e todos também. Aí prestei para Santa Catarina, Pará, vários locais, oftalmo. Bom, eu fui aprovado em todos e escolhi ficar em Belém, porque em Belém eu tinha minha família próxima e foi lá que eu fiz a minha residência. Também é um serviço onde eu pude operar bastante, o serviço federal. Essa é uma história complicada, né? Podem me Não, pode interromper, viu? continuar, tô super interessada. Então, aí fiz residência em Belém, inclusive um dos meus preceptores foi Alexandre Rosa, né, que hoje é head de inovação ali no CBO, uma pessoa que me estimulou bastante desde o começo, sabe? Hoje ele é meu sócio na RedCheck. E, bom, e aí durante a residência, apesar de ser uma residência, a gente faz muita cirurgia, né, porque não tinha na época fellowship lá, a gente fazia algumas tracks, fazia transplante de córnea, fazia tudo, né? Um volume muito bom. Não tinha muito acesso à ciência, né? Porque a gente sabe que no Brasil a ciência ela se consolida ali no eixo sul-sudeste, muito mais no sudeste, na verdade. E eu tinha assim, essa ânsia por fazer ciência, por trabalhar com inovação e tecnologia, no caso, né? Como foi para vocês. Então, no R2, bom, o Dr. Newton Cara Júnior, que é um dos livros docentes ali, um dos preceptores do doutorado da USP, viu alguns projetos que eu tinha feito, já estava criando algumas patentes ali, uns protótipos, na verdade, na época. E ele viu interesse, ele mostrou interesse nisso e, bom, acabei entrando no doutorado no R2, na USP. E aí foi por isso que eu falei para vocês, né? Eu decidi não fazer um fellow, né? Assim, quando eu estava no último ano de residência, eu cheguei com os professores e falei, olha, eu não vou fazer fellow, eu quero... Meu fellow vai ser uma empresa, então quem quer ser meu sócio? E bom, aí foram compondo, os sócios foram entrando, né? Hoje a gente tem o Taleb também, que é uma pessoa que tem muita atuação no âmbito da televisão no país. Mas de início foi o Alexandre Rosa, o Frederico, dois professores, e a gente iniciou a RedCheck com essa premissa, né, de levar a oftalmologia e teleoftalmologia para todo lugar, né, sem barreiras geográficas. Eu vivi esse problema. É isso que eu ia dizer. Desde, A tua experiência contou, né? Legal. exatamente, muito, muito. Alguns anos atrás, um R1 no curso básico, ou era um estudante de medicina do último ano, me questionou como é que eu tinha essas ideias? De onde você tira essas ideias? Olha, assim, realmente, muitas delas vêm da minha prática, né, da minha vivência, assim, não só como médico, mas como paciente, porque eu vim de um lugar onde o acesso à saúde ele é muito difícil, e durante a residência eu vivi esse problema, mas na outra ponta, porque eu estava no serviço de referência que recebia esses pacientes que eu tinha referenciado lá durante esse período como generalista. Então, eu vivi esse problema, né? Eu cheguei também a trabalhar como voluntário um curto período numa ONG chamada TRD Homes, que é uma ONG holandesa, que tinha um barco na época chamado Abaré, esses barcos de cirurgia, né? Então, assim, realmente vi de todos os ângulos esse problema. E a RedCheck, ela veio com essa ideia, né? Tinha essa ânsia. A primeira ânsia era de resolver esse problema geográfico da oftalma, né? E a segunda premissa que a gente tinha era essa ideia de trabalhar com inovação, especificamente em inteligência artificial, para automação do diagnóstico, né? E daí foi assim, a gente sabia o que a gente queria, não sabia como a gente ia fazer. Hoje uma empresa com quase 5 anos, né? A gente já... Rafael, volta um pouquinho. Explica pra gente o que é a RedCheck, né? O Rafael é sócio dessa... Dá pra dizer que é uma startup, Acho Rafael? que ele é o idealizador, né? Você foi o cara que idealizou, né? Isso, um dos founders, né? A gente tem os fundadores, né?
A RedCheck, ela é uma startup no sentido de crescimento, né? É uma empresa de crescimento acelerado e ela tem uma premissa que, bom, a gente considera ela uma startup, né? Mas hoje ela é uma empresa já que atua em 6 estados, a gente tem mais de 300 mil imagens na plataforma com diagnóstico. Então, assim, é uma empresa. A gente chama de startup porque ela tem essa mecânica de crescimento acelerado, né? Enfim, mas a RedCheck, ela é uma empresa e que se a gente fosse resumir numa frase, é uma empresa que ela funciona primeiro como um portal onde você consegue gerenciar os seus exames de imagem, como se fosse um fórum das AS, mas todo em nuvem, um custo muito mais acessível. Você consegue sincronizar todas as máquinas do seu consultório e fazer o seu diagnóstico através dessa plataforma, até o nível de que a própria plataforma já envia o exame para o paciente em SMS, e-mail, e embarcado a ela, a gente tem várias ferramentas para automação. IAs para inteligências artificiais, né? No caso, IAs para localizar a lesão, sugerir um laudo, comparar com outros exames na plataforma. Qual é a imagem mais parecida com essa que eu tenho aqui? Ah, é essa. Qual foi o diagnóstico que deram? Foi esse. A gente tem isso para vários exames. E Mas, por essa é a primeira exemplo, eu tô na minha clínica, tá? Eu sou uma oftalmologista. Daí eu peço, dentro da oftalmologia, uma retinografia, por exemplo, faz sentido, não? Ou uma angioflúor, alguma coisa, o paciente vai num certo lugar realizar esse exame, certo? E aí essa imagem, ela é mandada para vocês, para RedCheck? Não, menos assim, ó, vamos lá. Eu sou dono de uma clínica, eu tenho um retinógrafo ou um OCT na minha clínica, mas eu tenho uma clínica menor, eu mesmo faço todos os diagnósticos. Nesse caso, muitas vezes eu preciso, hoje em dia, tem que ser digitalizado, tanto uma questão de LGPD, a gente precisa de resguardo desses exames, e o próprio paciente ele tem essa demanda de receber um diagnóstico, um laudo, né? Isso é uma coisa que é novidade no oftalmo, porque a gente tinha o hábito de fazer apoio, deixa só no prontuário. Você não quer saber de fora. Mas hoje existe uma demanda crescente dos planos de saúde obrigando por esse laudo, o judiciário, o próprio paciente exigindo. Então, da mesma forma que na radiologia, na cardio, existe um laudo de um ECG, existe um laudo de uma radiografia, tem que existir esse laudo descritivo da imagem que eu estou vendo ali. Então, assim, eu com a minha clínica, se ela é menor, eu posso contratar o RedCheck, e aí eu vou pagar uma mensalidade, eu vou subir todos os meus exames, vou sincronizar meus equipamentos com o RedCheck, isso se faz em algumas horas, e todas as imagens que eu capturar vão para essa nuvem na RedCheck, e lá eu posso acessar pelo meu celular ou pelo computador, fazer o diagnóstico, acessar aquelas imagens mais antigas, e quando eu faço o diagnóstico, esse exame já vai automaticamente para o paciente, com o laudo. Assim eu economizo com papel e com o paciente batendo na minha porta e incomodando minha secretária. Então, você economiza de todo lado, você se resguarda juridicamente e você oferece um serviço que é premium, né? Hoje ainda é considerado premium, mas em alguns meses ou anos isso vai ser uma necessidade básica, né, da oftalmologia. Então esse é o primeiro modelo de negócio que a gente tem. Mas acontece que às vezes a clínica ela não tem como fazer aquele diagnóstico, ou você não sabe, eu não sou torneólogo, eu não trabalho com topografia, com Pentacam, mas eu quero ter um Pentacam. Ou, por mais que, eu sei laudar isso, Rafael, mas eu sou uma clínica de médio porte, eu prefiro que meu médico fique consultando do que perdendo tempo fazendo diagnóstico. Então, aí nesse caso, a gente tem um segundo modelo de negócio, que é um marketplace de laudos. Então, nesse segundo modelo de negócio, você já está com o sistema instalado ali, e você vai falar assim, olha, esse exame, ou essa modalidade é essa, eu quero terceirizar. Aí a gente funciona como um Uber de laudos, porque eu tenho dezenas de médicos cadastrados pelo Brasil, que a gente valida o cadastro, são médicos com fellowship na sua área de atuação, e esses médicos vão laudar pela RedCheck, mas eles não são meus sócios, e eles também não são funcionários da RedCheck, eles são profissionais liberais, e eles vão estar ali e vão atuar, oferecer o serviço deles como eles quiserem, a gente só vai mediar o processo, como eu disse, como um marketplace, a gente paga pela operação. E nesse sentido a gente ganhou muita escalabilidade, porque a gente consegue oferecer o serviço que é atrativo para os dois lados, é escalável e tem um custo também acessível. E uma qualidade, assim, sem precedente, né? Em relação à entrega do exame, porque a gente tem várias mecânicas para controlar a qualidade do laudo, o tempo de entrega e tudo mais. A gente tem todo um sistema montado para isso, fora as IAs, né? Então, hoje são os dois modelos de negócio principais da RedCheck, que é essa entrega do laudo, de qualquer exame de imagem, óbvio, exceto ultrassom, né? Hoje subiram, por engano, o ultrassom lá, de falar, não, gente, ultrassom realmente a gente é um exame dinâmico, eu acho que uma secretária subiu, por engano, o ultrassom de uma clínica, eu falei, não, provavelmente foi um engano. Mas todos os demais a gente consegue fazer um laudo terceirizado, obviamente, né? Em todas as áreas da medicina, Não, a gente cardio e oftalmo. Cardio e oftalmo.
o card oftalmo. Hoje a gente está num mar azul na oftalmologia, porque eu acho que não tem nenhum concorrente com a expressividade que a gente tem hoje no mercado, assim, de longe, sabe? Esses são os 2 modelos de negócio. O terceiro é o mais interessante, que é o seguinte, eu acho que eu até conversei um pouquinho com vocês antes da chamada, mas assim, deixando bem claro o que é. Existem clínicas também, e essas são redes maiores, ou mesmo redes pequenas que têm interesse em captar pacientes. Então, imagine que agora existe uma terceira situação, onde eu tenho a minha clínica e eu quero que o paciente entre no meu consultório, seja lá numa cidade média, pequeno porte, uma cidade grande, uma rede de clínicas, mas eu quero que o paciente venha para mim. Eu não quero qualquer paciente, eu quero um paciente que vai fazer injeção intravítrea, ou quero um paciente que vai fazer uma cirurgia de catarata. Então, não é simplesmente chegar no Facebook ou no Instagram e fazer uma campanha de marketing. Que você vai saber que você sabe que você vai gastar muito e não vai receber necessariamente aquele paciente que vai trazer mais valor para você. Aí, nessa mecânica, a gente tem uma terceira proposta de negócio, onde a gente oferece uma consultoria, a gente estrutura uma rede de parcerias com policlínicas e serviços que não são de oftalmologia, para fazer a captura dessas imagens. Nesse caso específico, a gente usa um retinógrafo portátil e um outro equipamento da iTech que chama Slit Smart. Esse equipamento começou a comercialização agora. Eu patenteei ele, vendi o direito de produção para a iTech, e a iTech hoje começou a comercializar um aparelho para diagnóstico automatizado de catarata. Ele é uma foto padronizada do segmento anterior. Então, basicamente, ele faz aquelas fotos LOX 3, né? Retroiluminação, e ele é como um retinógrafo portátil, né? Ele é fácil de manusear e todo Genial, mundo... Eu vi no grupo do GIC, do Pedro Carricondo. Muito e legal. Esse equipamento tem esse modelo de negócio também. Ele é um equipamento da iTech, né? Mas eles têm parceria, um acordo com a gente para as imagens diagnósticas serem feitas ali dentro, automatizadas no RedCheck. E assim você consegue receber na tua clínica os pacientes que realmente precisam da tua assistência e vão trazer valor para o teu negócio. Então, esse é o terceiro modelo de negócio, mas ele é bem mais específico, bem mais especializado. Então, assim, a gente fecha todos os lados ali do que se refere à imagem médica. A gente não é um prontuário, mas a gente fecha tudo isso. Enfim, é muita coisa, né? E no final das contas, você acabou fazendo mecatrônica, não? Não, aí continua a história, né? Continua a história. Então, aí, muito bem. Aí eu me vi, terminei oftalmologia, terminei doutorado, a gente estava com o RedCheck andando, tá com o RedCheck andando. Aí o RedCheck hoje é uma empresa de capital aberto, a gente fez uma rodada aberta de investimento, ela foi regulada pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, por isso que eu tenho até dificuldade de falar se é uma empresa, é uma startup, né? Porque a gente já está numa fase bem para frente, né? Exato. Aí, bom, e o que acontece? Eu ainda estava me vendo fazendo consultório, operando, ali, no caso ali já em Santa Catarina, nessa época, primeiro no Pará, depois Santa Catarina, já para ficar mais perto de São Paulo, onde é a sede da empresa, eu podia pegar voos rápidos, né, e resolver qualquer reunião, enfim. Já mudei para Santa Catarina por isso, mas ainda me via assim, fazendo consultório, né, operando, consultório, e aí saía de fazer, no final eu já estava fazendo meio período de consultório e cirurgia, e aí o outro meio período ficava tocando RedCheck e IA, e esse mundo. Eu falei, não, gente, minha vida tá dando nó já, é muito complicado. Tá difícil até de contar essa história para alguém, então eu vou simplificar a minha vida. Aí eu aceitei uma proposta no ano passado para vir como... Você é solteiro, Rafael? Solteiro, não, casado? sou casado com 2 filhos. Eu já tava aqui na minha cabeça pensando, porque na ele não sua tem esposa. filho, né? Ele faz tudo isso porque ele não tem filho. Aí não... Quantos anos tem seus filhos? Tem 4 e vai fazer 5 agora. E a pequena chama Iris. Olha aí que nome emblemático, né? É o nome da minha Iris. Ela tem 2 anos, fiz 2 anos agora. Então ela é bem pequenininha, tem 11 meses, assim. E vocês têm filhos? Eu tenho, cada uma tem um. Eu tenho uma menina, a Maria Cecília tem uma menina. Eu tenho uma de 4, a Olivia. E o Felipe tá com 8. O meu tem a idade da tua, então. Então, assim, eu com 2 filhos, né? Claro, minha esposa é super parceira, ela é médica também. Aí, bom, aí a gente conversou bastante. Muito bem, aí eu decidi que não, vou simplificar minha vida. Aí, final de 2022, eu comecei a mandar currículo, eu mandei currículo para o Wisconsin e para Miami. Aí fiz entrevista no Wisconsin, não fui, graças a Deus, é muito frio, e vim para Miami como staff. Miami é bom, né?
bom, muito bom. Só uma cidade bem cara, mas uma cidade belíssima, né? Cheia de atrativos e é próximo do Brasil, né? Aí, muito bem. O que aconteceu? Eu vim para Miami, a gente tem aqui o Bascom Palmer, né? É um hospital que há 23 anos é o melhor hospital de oftalmo do país, invicto. Então, eu sabia que E era um você local mandou o muito bom. currículo do quê? Teu currículo médico, da tua empresa, e bateu na porta e mandou Não, o currículo pedir emprego? não, um currículo como inovador na área de AI, né? Já tinha alguns livros recentes na área e alguma produção científica, então eu estava me consolidando como um profissional nessa área, né? De IA no país, no Brasil. E, bom, eu sabia que o que acontece? Nos Estados Unidos, a gente tem um campo muito mais fértil e eu queria me expor a novas ideias. Esse foi o principal, né? Eu queria vir para um lugar que eu sabia que existia um investimento pesado em IA e eu sabia que eu ia conseguir ter muitos insights, inclusive para poder inovar no Brasil. Aí também queria conhecer, né, o mercado aqui. A gente ouve também, eu queria saber como é que é esse mercado, o que acontece. Os meus filhos já tinham nascido aqui, né? Eu já tinha vindo, eles nasceram aqui, a segunda nasceu aqui, então eu tinha um plano assim de muitos anos já, de longo prazo, para de me estabelecer assim aqui ou pelo menos tentar me estabelecer aqui e ver como é que seria. Então, já é uma coisa que vinha diante da RedCheck. Um segundo. Muito. Sorry, man. I'm gonna move you. É uma vida dinâmica, né, Rafael? Que Right now, joia. when you leave, please close the door because I'm trying to come back so I can test the temperature inside. Okay. Okay, okay. When you finish, just close the door and Okay, leave perfect. the light on. Okay, thanks, man. Desculpa, é um rapaz da manutenção que ele tá ajustando, acho que o ar-condicionado aqui. Eu tô numa sala de Aham, OCP, tô no meio de legal. tudo aqui. Enfim, vamos lá. Eu parei nos Estados Aí, Unidos. isso, aí você mandou o teu currículo e você foi para os Estados Unidos porque você queria ver coisas novas, né? Exato, entre várias coisas, né? Claro, óbvio, né? Qualidade de vida, tudo, segurança, principalmente. Se bem que eu tava vivendo num lugar que é muito seguro, qualidade de vida absurda, que é o Santa Catarina, não preciso nem falar. Então não tinha queixa nenhuma sobre a qualidade de vida. Eu morava 15 minutos de Beto Carreiro, meu consultório ficava 10 minutos de casa. Então eu Conta pra morava na mim, frente da quando que praia. você idealizou que você ia para os Estados Unidos? Porque isso começou antes, né? Então, quando eu idealizei, assim, foi justamente por conta da tecnologia, né? Sempre tive essa atração por inovação e tecnologia. E a gente tem, óbvio, né? O mercado de capitais aqui é muito maior. Se a gente pegar só a Califórnia, a Califórnia tem um PIB que é 2, 3 vezes do Brasil inteiro. E eles têm um investimento em pesquisa e desenvolvimento muito grande aqui. Então, é óbvio que é frustrante trabalhar com inovação no Brasil nesse aspecto. O que eu não sabia descobrir aqui, que hoje me empolga no Brasil, é saber como a gente está à frente em muitos setores. Eu vou só citar alguns. Bancário, por exemplo. O sistema bancário deles é uma confusão. O nosso sistema bancário é muito mais Eu já limpo, ouvi rápido, falar isso mesmo. claro, assim, é absurdo. E na saúde também, em vários aspectos. Então, principalmente porque a gente não tem tantas barreiras regulatórias. A gente tem um sistema que tem regulação, mas ele é muito mais straightforward, né? Muito mais simplificado. Você consegue inovar. Aqui não. Aqui você não consegue começar uma startup em saúde sem algumas centenas de milhares de dólares aí, porque você tem muitas barreiras regulatórias. Além do mais, o sistema de saúde deles é muito mais complexo, né? Você tem entre o médico e o paciente muitos operadores. Tem tem os planos de saúde, intermediários de plano de saúde, intermediários de plano de saúde. Então, assim, é super confuso. O médico nem sabe para quem ele trabalha, na verdade, muitas vezes. Então, assim, foi bom para conhecer, a gente saber quais são os pontos de fragilidade e de vantagem no Brasil. Então, hoje eu estou com um pé lá e um pé aqui, né? A gente tem a RedCheck crescendo e crescendo. A gente está assim, no melhor ano de todos, desde a fundação da empresa, em termos de crescimento de contratos. E assim, o que acontece? Mas a ideia de vir para cá foi porque o Bascom Palmer, apesar de ser um hospital de referência, não tem um serviço de inteligência artificial hoje, não existe esse serviço, né? Uma área super nova. Então a expectativa era essa, a proposta era essa, vamos criar e estruturar um serviço de IA aqui. Aí recebi a proposta do professor Felipe Medeiros, né? Que hoje ele é o vice-chair de inovação e pesquisa aqui do Bascom Palmer, e a gente tem esse sonho junto, né? De fazer isso acontecer bom, e tudo que vem com consequência disso, né, em termos de tecnologia e inovação. Esse hospital aqui foi um dos hospitais pioneiros em vitrectomia
e vários outros medicamentos são validados aqui. A gente tem um andar inteiro de instrumental médico aqui no McKnight Vision. Então, realmente é um hospital que tem essa cultura de inovação. Como é que você E a gente começou a tá RedCheck? Você começou em que ano que foi a RedCheck? 2019 a 2020. Então, uma empresa com um pouco mais de Nossa, 4 anos. mas é 2019, recente 2020. também, achei que fosse mais antiga. E aí, quando você começou, você desenvolveu? Você já tinha o know-how? Você já tinha, né, a possibilidade de desenvolver? Aí você chamou sócios. Os sócios injetaram capital também. E trabalho, muito trabalho, muito mais Capital e trabalho. trabalho. Mas antes disso, Vivi, tem uma pergunta que eu preciso fazer, assim, da onde vem esse conhecimento, né? Porque Acho não que é um da gênio. faculdade de medicina, né? E eu digo assim que a IA tá entrando com tudo, a inovação e a medicina, os médicos, a gente tem que ir junto, né? Porque senão a gente vai ficar para trás. E aonde a gente busca isso? Da onde que você trouxe isso? De onde que você aprendeu tudo isso? E ainda tô procurando, cadê a mecatrônica? Explica pra gente, Rafael. Inclusive, é um tema de discussões aqui. A gente estava até discutindo hoje com alguns colegas aqui do hospital sobre isso, como aprender, né? Um ramo, um campo que é tão novo. Então, assim, o que acontece? Na verdade, tudo que eu estudei, desde a residência, como já tinha essa ideia de pivotar, né? Eu cheguei a lançar um aplicativo mobile, acho que talvez alguém conheça, que era o Oft Quiz. Foi o primeiro aplicativo de questões de oftalmologia. Depois ele se tornou o CBO Quiz, que é o aplicativo oficial do CBO. Hoje a gente tem mais alguns, que são os de cursos de educação e saúde. Então, foi o primeiro contato que eu tive com programação, com esse mundo de inovação. Foi um aplicativo mobile chamado Oft Quiz. E como De você aprendeu a questões, né? Programar? Pronto, aí eu aprendi a programar sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Eu Então, sabia. Eu já sabia, né? Também já sabia. eu tinha muita vontade, né? Então eu aprendi a programar, a prototipar 3D, a diagramar circuitos, a pedir patente, que mais? Visão computacional, IA, assim, tudo sozinho. Mas assim, eu não recomendo. Eu acho que hoje a gente tem muitas plataformas onde você consegue ter mais acesso hoje, né? Porque eu fiz PBL, né? Não sei se você conhece Problem Based Learning. Então, a minha faculdade era PBL. E, assim, é um bom método, não para todos, mas para algumas pessoas é. Eu prefiro demais, então eu só consigo aprender se eu focar no problema. No caso, o meu problema na época era criar o device de catarata, que é o Slit Smart, né, da Hightech. Então, eu precisava criar aquilo ali, eu não tinha como articular recursos, né, levantar fundos de engenheiros ou para ter qualquer pessoa do tipo. Então, eu aprendi por conta própria, mas focado em resolver esse problema em particular, da forma que eu podia. E, bom, mas hoje, o que eu recomendo? Hoje a gente já tem uma estrutura, hoje o campo ele está bem, assim, é um assunto comum falar de IA, né? Na época era uma curiosidade, né? Hoje a gente abre qualquer notícia, a gente ouve diariamente falar sobre isso. Então a gente tem o Coursera, no próprio YouTube tem um canal para programação chamado Curso em Vídeo, para Python. Se eu fosse estudar Python de novo, eu começaria por esse curso. Eu nunca fiz ele, mas assim, eu fiz alguns módulos ali, achei legal. Se eu não soubesse nada, eu começaria por lá. Eu acho que programar hoje não é uma necessidade absurda, porque a gente tem hoje esses modelos de linguagem ajudando você a programar. Isso mudou no último ano. Então hoje você consegue, com textos em português, criar códigos, peças de código, mas óbvio você precisa ter um entendimento profundo de lógica da programação, e é importante por conta disso fazer esses cursos. Mas no geral o médico ele tem essa necessidade, assim, se você for um pouco mais curioso, você pode aprender a programar de fato para você criar soluções personalizadas. Mas se você Rafael, um nem médico todo mundo é gênio que nem você sabe disso, nós somos pessoas normais. Mas eu só tenho curiosidade por um ramo bem, bem particular, mas no geral, o que acontece? Se você. Bom, Rafael, eu sou médico, cara, eu gosto de operar. Esse negócio de vender consultório e parar de operar não é para mim. Eu gosto de estar lá fazendo um faco. E eu vou sair do meu consultório, eu quero atender um paciente, quero fazer a refração, eu quero dar um diagnóstico enfim, de uma uveíte, o que for. Se você é um médico que gosta de ser só médico, né? Você quer ser só médico. Ainda assim, você precisa ter um entendimento de IA, porque a gente já consome diariamente essas ferramentas no nosso consultório. E eu acho assim que você pode buscar isso. O próprio CBO está proporcionando isso, né? Em algumas semanas eu vou dar uma aula no curso de liderança voltada para IA. Algumas semanas atrás, no curso básico da USP, eu dei uma aula sobre IA em oftalmologia. Então, assim, esse tema ele é recorrente, né? E você tentar, com pessoas como eu, acho que Alexandre Rosa, Taleb, Daniel Ferraz, pessoas que estão de cabeça
nesse ramo, tentar abstrair alguma coisa que faça sentido, né, para a tua prática, para não ficar cheio de conhecimento inútil, aí vale a pena buscar com essas pessoas, assim. Essa pessoa já vai traduzir para você, olha, isso aqui é interessante, isso aqui já não perde tempo com aquilo. Mas a gente vai ver cada dia mais essas ferramentas no consultório, como a RedCheck já faz isso, acho que a Felcom também no Brasil, e fora tem várias outras também, né, que já disponibilizam essas ferramentas. Então, entender as limitações delas, acho que é essencial. O mínimo que você tem que saber é isso. Assim, como é que se funciona a ponto de eu entender onde isso é eu tenho uma limitação, onde isso é aplicável. Legal, legal. Isso. Muito bacana. Agora conta pra gente, agora eu posso perguntar, porque eu quero Desculpa, a pode. a minha pergunta, porque eu quero saber, você começou então a RedCheck ali em 19. 2019. E aí você chamou os Isso. teus sócios, eles injetaram dinheiro e trabalho, e a RedCheck ficou andando. Quando é que ela andou com as próprias pernas? Olha, a RedCheck já começou faturando, na verdade, nos primeiros 3 meses de empresa já tinha um faturamento. A RedCheck, ela atingiu o break-even, que a gente chama, né, que é o ponto de equilíbrio de faturamento e custo, em torno de 2022, que é um produto muito complexo de você lançar, se pensar em 2019 e 2022, são 3 anos, mas imagina que é um produto de saúde, então é muito sério. E quem estava ali dentro, como eu falei para vocês, é muito sério, a gente está falando de pessoas que têm uma história nessa área, então ninguém ia lançar qualquer coisa de qualquer jeito. Então a gente criou um produto maduro mesmo. A gente saiu para um mercado, né, aberto, oferecendo em redes sociais e tudo mais, em 2022. A gente bateu o break-even. Quando a gente fala break-even, a gente está falando do custo de manutenção da empresa. Mas a RedCheck é uma empresa onde a gente investe muito em inovação. Então a gente sempre está gastando bastante para fazer o negócio crescer, melhorar e otimizar. Então aí a gente abriu capital no ano passado com essa premissa de receber um aporte, uma injeção de capital e escalar o negócio, né? Assim, realmente ir de peito aberto para o mercado, né? Então, a gente tem um time comercial, a gente está em 6 ou 7 estados já, e, enfim. E aí, hoje, como eu estou fora, quem assumiu a operação como CEO foi o Taleb, e eu assumi como PO. Eu só lido com o que eu amo. Eu trabalho com os desenvolvedores, produto, exatamente, e criando as soluções. Então, assim, hoje eu estou no meu paraíso pessoal, né? Trabalhando só com tecnologia, em saúde, e pesquisa e inovação em IA, enfim, com um negócio que está indo para frente e uma acadêmica que também está começando a florescer, né? Uhum. Mas deu, viu? Tive que Muito virar bastante joia. problema, Muito né? joia. Legal. Rafael, fala pra gente as dificuldades do empreendedorismo. O que você poderia ressaltar? Acho que são muitas, né? Mas o que te pegou mais, talvez que você não esperasse, assim, que fosse um desafio tão grande? Assim, tem 3 faces disso aí. A primeira eu falei para vocês, eu acho que a gente sempre tem essa cultura, né, de vira-lata, de achar que no Brasil nada dá certo, mas não é assim. Na verdade, pelo contrário. Acho que o apetite por inovação no Brasil é muito maior, porque a gente tem uma necessidade de inovar, de mudar, e a gente tem menos barreiras regulatórias. Então, isso eu via como uma dificuldade, até eu ver o que é uma dificuldade de verdade, pisando aqui. Então, eu não vejo mais. O segundo ponto é realmente o mercado de capitais brasileiro. A gente tem um mercado que ele é menor, tem menos apetite, né? Porque a gente tem um financismo muito grande no Brasil, a gente tem uma facilidade maior de ganhar juros altos com dinheiro aplicado num banco, e a gente tem menos motivação de pegar esse dinheiro e colocar num negócio, seja de uma padaria, ou uma startup, ou uma empresa. Então, isso é um problema inerente do sistema financeiro brasileiro, por conta da política de juros que a gente tem. Isso é indubitável. E o terceiro problema que eu tive, assim, de vários, né? A gente que empreende, a gente acorda um dia super feliz, empolgado, e a gente, nossa, isso aqui, ó. O que eu E aí, fui outra fazer situação da é minha vida? quantas vozes eu estou dando, né? Então, assim, e o terceiro problema, na verdade, ele tem muito mais a ver com a dureza que eu tive, né? Um problema que eu causei por conta dessa falta de querer buscar, né? Assim, de me capacitar a empreender. Então, no começo, a gente deu algumas voltas ali na empresa por conta dessa falta de clareza de pensar, não é porque eu sou oftalmo que eu sei tudo sobre empreender em oftalmologia. Pelo contrário, por eu ser oftalmo, na verdade, às vezes eu vou ter preconceitos e eu vou ver as coisas de uma forma limitada por conta da minha formação. Então, acho que eu sei resolver um problema porque eu vivo o problema, não é bem assim. Então, faltou buscar entender mesmo como é esse mercado, né? Como é o que é um pitch deck, desde o básico, né? O que é um pitch deck, o que é você montar um diagrama de empreendimento, né? Enfim, todo o cronograma, traçar uma campanha de marketing de uma empresa.
enfim, tudo que envolve empreender. A gente não tem essa formação. Assim como o médico ele não aprende a ensinar, esse é um defeito enorme da medicina, a gente não ter aulas de pedagogia, porque a gente aprende a aprender medicina, mas a gente não aprende a ensinar medicina na faculdade. Isso é um absurdo. E a gente também não tem aula de como aprender a empreender, né? Na verdade, até hoje tem. Alexandre Rosa tem uma turma de inovação, ele tenta pincelar empreendimento para alunos de medicina, mas assim, uma coisa bem pontual, né? A gente tem que ter esse entendimento que não é bem assim, né? Você passou 6 anos de medicina aprendendo a ser um técnico. Agora você tem que aprender a ser um empreendedor. E você não sabe nada sobre isso. Acho que muitos de nós, assim, hoje existe uma cultura maior, né, de aprender isso porque o nosso mercado está mais hostil, né? Hoje no Brasil. Não é um garimpo sem malária, como a gente diz no Pará, né? Nunca tinha ouvido Não é, essa. não, já? Não, nunca tinha ouvido. Ó, E olha que eu tenho uma é um garimpo. grande amiga paraense. Essa é uma clássica. Então não é um garimpo sem malária mais a medicina, né? Então hoje a gente vê, né, que a gente tem um movimento muito grande de médicos ali aprendendo a se posicionar na rede social, fazer marketing pessoal e também aprender a empreender, investir. Tem inclusive um colega de turma que dá um curso de empreendimento, de investimento só para médicas, mulheres. Então assim, a coisa está se especializando, né? Mas enfim, ainda é um problema, principalmente para a nossa geração, né? Ele já tem mais de 10 anos formado e não pegou esse boom, né? Quem está sendo na Mas eu acho que é faculdade. aquela história de que a crise traz a oportunidade, né? Então, acho que como o mercado está ficando hostil, as pessoas estão tendo que pensar melhor como que elas podem melhorar, né? E aí, nessa busca, você começa a buscar a necessidade de gestão, a necessidade de você saber empreender, e isso é super positivo, né? Porque isso vai mudando e vai acrescentando, e mentes brilhantes como a sua começam a aparecer. Então, muito joia. Não sei se você tem uma última pergunta ali que é uma pérola, né? Então, vou deixar você fazer. O Dos conselho? conselhos, né? Isso. Conselho. Rafael, nossa audiência, né, de residentes na oftalmologia, o pessoal aí tá pensando tudo isso que você tá falando, né? Você vê, na minha época, isso não era uma opção, né, uma realidade, você fazer qualquer coisa que não fosse atender paciente. Até mesmo para pesquisa era uma coisa um pouco distante, assim, né? Mas hoje né? Hoje tem pessoas que estão na faculdade pensando nisso já, né? Que conselho que você dá para esses que pensam além, assim, da questão da assistência mesmo, né? Direta do paciente. O que você tem aí para... Porque certamente não é para todo mundo, né? A gente estava numa conversa não. anterior, mas hoje existe a possibilidade, com o mercado hostil, da gente diversificar. E aí talvez essa seja uma possibilidade. Então, quem pensa em empreender, qual é o conselho, a dica que você daria nesse sentido? Muito bem, assim, na verdade, eu posso dar uma dica mais genérica, uma mais específica, né? A mais genérica que vai para qualquer aluno de medicina hoje seria de que a gente vai ter uma mudança muito grande no mercado e ela é relacionada a essa tecnologia com que a gente trabalha hoje, que são as IAs. Então, realmente, a coisa vai mudar muito. Você está bem antenado ao que vai estar acontecendo. Um grande erro do aluno de medicina, que se repete até hoje, se você for ver as especialidades que têm a maior concorrência na prova de residência, já não são aquelas especialidades que têm o melhor mercado. Provavelmente são aquelas que, quando o cara se formar, ele vai ter um mercado ruim. Porque o aluno de medicina ele não olha para o mercado, ele olha para o professor dele, que tem 50 anos de idade, e formou em oftalmologia há 20 anos. Entendeu? Então, assim, Numa outra primeira coisa, realidade, né? não cai nessa, porque exatamente o mercado da medicina tem ciclos, né? Na minha época, a pediatria é uma especialidade de baixa concorrência, teve um boom de faturamento logo depois que eu saí, porque não tinha pediatra. Então, e outras especialidades como dermato, rádio, a gente já via que estavam num sol poente, né? Muita gente brigando para entrar na residência, mas você já via que o mercado não estava mais tão atrativo, né? Não sei como é que está hoje, mas enfim. O ponto geral era esse, né? Você fica antenado ao que está acontecendo, principalmente a IAs, porque a gente vai ter uma automação muito grande do diagnóstico. Qualquer especialidade que se volte muito para tarefas repetitivas, mesmo aquelas que envolvam cirurgia no longo prazo, mas principalmente as que envolvem diagnóstico, sem soft skills, né? Sem habilidade de contato humano, essas vão mudar muito. E o mercado vai demorar a se ajustar. Então, se eu precisava de 1.000 profissionais de um jeito, depois eu preciso só de 100, vai demorar algumas décadas esses profissionais saírem do mercado, se realocarem. Então, cuidado com isso.
que realmente a mudança vai ser rápida e brutal. E para quem quer empreender, bom, esse é o ponto, né? Tem várias vias na medicina, acho que fora mesmo da assistência, e a gente está falando mesmo não só de tecnologias como IA, mas a gente está falando de gerenciamento, de oferecer outros produtos de saúde que não são só a consulta. Isso vai desde de desenvolver medicamentos, cosméticos, como eu vejo colegas que já, na área de, por exemplo, plástico ocular, eu conheço alguns colegas que lançaram produtos na área de cosmiatria, entendeu? Quando você imaginaria que um médico ia conseguir ser a ponta de lança no desenvolvimento, criação e venda de um produto de cosmiatria? Mas quem é melhor do que ele em termos de autoridade se ele está lidando com estética hoje em dia, né? Então, assim, abram sua cabeça, porque a assistência é só um dos aspectos hoje, e principalmente a assistência ela vai cair num ciclo em algumas especialidades, ou a maioria delas, de consolidação. Então, a gente vai ter o médico trabalhando, na verdade, com uma grande rede de hospitais e clínicas, ele vai ser um commodity, ou ele vai ser um médico gourmet, se ele voltar para assistência privada e for vender o seu produto numa rede social, né? Enfim, então, a gente tem que pensar em que médico você quer ser, onde você quer se encaixar. Você pode encontrar sua felicidade em qualquer um desses caminhos, mas se tiver essa visão aí, você pode pensar, não, ok, existem mais caminhos do que eu estou pensando. Eu posso inovar, desde criando um produto estético, até mesmo uma empresa de gestão em saúde, ou de marketing em saúde, enfim. O médico tem que se ver como um profissional que é apto, e na verdade realmente é, a executar várias funções dentro da saúde. A gente tem uma formação que não é restrita, né? Essa é a maior beleza da medicina. Tem médicos, desde médicos jogadores de futebol, como o Sócrates, até médicos que são como o Miguel Nicoleles, né, que trabalha com neurociência. Ou mesmo esses dias eu conheci um médico judeu que largou a medicina e ele é investidor e investe na área de saúde. Então, Possibilidades infinitas, né, Rafael? Muito legal. Acho que é uma conversa muito, muito legal, ainda mais de um case de sucesso como o seu, né? Largou tudo, mas tá aí super bem, super feliz, né? Acho que isso é uma moeda que não tem valor, ela é infinita, né? Porque você tá bem, você tá feliz, E é né? só Você o tá começo, né, realizado, Vivi? fazendo aquilo que, com certeza, aquilo que você gosta. Muito joia, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo aí, disponibilizado para conversar com a gente. Tenho certeza que abriu a mente e acrescentou muito para todos que nos escutam. Obrigada, Rafael. Muito sucesso para você aí, que você consiga realizar teus sonhos. E vamos conversando aí, vamos manter contato, né? Sim. E para você que está assistindo a gente, pode, por favor, Rafael, pare dar suas considerações finais. obrigado pela oportunidade. A gente deixou um voucher da RedCheck de um mês free, se vocês puderem disponibilizar no website. Opa, E, bom, vamos sim. para eventuais dúvidas. Oh, uau, super Legal, legal, muito hein? joia. E para você que estava assistindo esse episódio, espero que você tenha gostado, se inspirado, aberto a sua mente para novas possibilidades. E estamos aí com vocês. Oftalmo Expert, de olho no futuro.